4, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu lhes disse no domingo, quando iniciamos estudos aqui nas bem-aventuranças, que muito do que se encontra aqui nas bem-aventuranças é o que faltava na igreja em Corinto. Então, considerando que nós estudamos os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, salvando a unidade, foi o tema do estudo, e Paulo faz um ataque muito específico ao orgulho da igreja. Nós nos dirigimos agora aqui às boas novas da contracultura cristã para estudarmos sobre as bem-aventuranças, que são o caráter cristão, que se referem ao caráter cristão. Nós estudamos no domingo, versículo 3, boas novas de falência espiritual, de falência moral. E hoje, boas novas de alegria chorosa. Mateus capítulo 5, versículo 4. E quero começar fazendo uma constatação um tanto simples e comum. Ninguém em bom juízo quer chorar. E ninguém em bom juízo gosta de chorar, quando este choro se refere à tristeza, naturalmente. Nós não queremos chorar, não gostamos de chorar e também não gostamos de ver pessoas chorando. Por exemplo, quando bebês estão chorando além do limite, isso nos deixa um tanto irritados, um tanto apreensivos, preocupados demais. Quando crianças mimadas estão chorando porque são mimadas, porque querem atenção, isso também nos deixa irritados. E quando pessoas estão chorando por tristeza, isso nos deixa como que pisando em ovos, um tanto sem chão. Nós ficamos um pouco sem reação, não sabemos ao certo o que dizer, ou se temos algo a dizer, não sabemos ao certo como dizer, porque tristeza é um negócio um tanto complicado para lidarmos. E toda essa nossa preocupação em lidarmos com a tristeza significa que nós temos uma necessidade de lidarmos com as tristezas da vida. Só que esta necessidade nos faz acreditar na ilusão do controle remoto. Como funciona a ilusão do controle remoto? Simples. Se pudermos assumir o controle de nossas circunstâncias, toda a tristeza desaparecerá. Se nós pudermos controlar o que está acontecendo na nossa vida, a gente acredita que a tristeza vai embora. Por exemplo, se estamos com problemas financeiros, isso está gerando naturalmente tristeza, nós acreditamos que se nós conseguirmos controlar alguns ajustes, a gente cancela uma assinatura ali, muda algumas coisas que compramos no supermercado, ou diminuímos um tanto de compra, a gente acha que se nós conseguirmos controlar, aí a gente vai ficar feliz. Problemas de saúde, a gente acha que se conseguirmos tomar ou assumir toda a receita do médico, tudo vai ficar ok, de repente as coisas vão mudar num estalar de dedos. Problemas com o corpo, nós dizemos, se eu conseguir controlar a alimentação, então, vai ser como um passe de mágica. A gente quer controlar aquilo que produz tristeza na nossa vida. O problema é que esta é uma mentira do tamanho de nossa miséria, porque as coisas não ficam bem. E a gente sabe que ela não fica bem, talvez fica bem por algum instante, por algum período, mas no final a gente continua triste. É como se continuássemos insatisfeitos, como se continuássemos vazios. Nós nos sentimos como um copo vazio que deseja muito ser cheio com algo, para ter algum tipo de valor. E quando isso acontece, logo percebemos que foi apenas por um instante e a tristeza volta. Mas observe o versículo. Há um detalhe importante sobre o choro, sobre a tristeza. Jesus não diz que os chorões são bem-aventurados porque choram. A razão ou a base de toda bem-aventurança, de toda benesse, de toda bondade, de toda felicidade, além da que se encontra na terra,
é o consolo. Portanto, aqueles que nunca choram, nunca precisam de consolo, naturalmente. O texto diz simplesmente que existe um consolo no Senhor que só é alcançado por aqueles que estão tristes. Ou seja, os que choram pela necessidade deste consolo. Perceba isso. O texto ele diz que o consolo do Senhor só é alcançado por aqueles que estão tristes. E eles estão tristes e eles choram por causa da necessidade que sentem do consolo de Deus. O problema, portanto, é que não entendemos quão verdadeiramente infelizes nós somos. Quão verdadeiramente tristes nós somos, nem quão desesperadamente precisamos de Deus para nos consolar. Este é o problema. Se entendêssemos isso, choraríamos alegremente e depois nos deleitaríamos em Deus mais profundamente do que jamais poderíamos ter deleitado nele antes. Ter nos deleitado nele antes. Nós temos uma dificuldade tremenda de enxergarmos que somos falidos moralmente. Por causa disso, temos uma dificuldade de sentirmos tristeza, esta tristeza que nos leva em direção a Deus, que atrai o consolo de Deus ou que nos leva ao consolo de Deus. O ser humano ele é um ser um tanto complexo. Ele não se vê tão miserável assim. Eu não sou tão pecador assim. Minha vida não é tão uma miséria assim. Eu não sou tão miserável assim. Eu não sou tão corrupto, tão depravado assim. E da mesma forma, ele não se sente tão feliz assim. Tão suficientemente feliz assim. E por isso, não tem uma necessidade profunda de Deus e nem uma necessidade profunda de encontrar alegria no consolo de Deus. Para a gente entender então esse versículo, as boas novas de alegria chorosa, primeiro observemos de onde resulta essa tristeza. E meu argumento é que o choro é resultado de uma profunda convicção de pecado. O versículo 4 nasce do versículo 3, que nos fala sobre a falência moral, sobre pobreza de espírito, sobre reconhecimento de miséria. E porque reconhecemos miséria, nossa falência moral, nossa falência espiritual, então choramos. E logo, o choro é resultado de uma profunda convicção de pecado. Essa tristeza é fruto de entendimento de nosso pecado, do pecado do mundo, do pecado no mundo e do pecado sobre Cristo. Observe como exemplo, primeiro, o nosso pecado. Somos falidos espiritualmente, somos pobres de espírito, somos falidos moralmente, nós não temos nada a dar. O homem, então, que realmente vê a si mesmo tendo se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar por causa dos seus pecados. Em vista das coisas malignas que existem no seu coração, é por causa da sua miséria que ele chora. Ele chorar, então, chorar neste caso do texto, é aquilo que você sente espiritualmente quando entende que é miserável. É aquilo que a sua alma faz quando observa ou quando percebe o quanto não tem nada de valor diante de Deus. Note as palavras de Davi. Davi diz, Salmo 32, versículo 3 e 4 e capítulo 51, versículo 1 e 5, versículo 1 ao 5, sobre a sua condição de pecado. Ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Ele está lamentando, sua alma está angustiada por causa do pecado. De semelhante modo, Salmo 51, versículo 1 a 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar e puro no teu falar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então tem um salmo que ele começa a lamentar, a sua agonia, a sua tristeza é exposta por causa da sua condição de pecado. Mas digo-lhes que isso não se dá apenas só nos pecados em si, propriamente ditos, mas também nas motivações pecaminosas que muitas vezes nós não damos tanta atenção. O pecado em si, ele quer também justificar
a nossa existência com base em atributos que nos tornam melhores do que outros. Veja, nós devemos chorar porque nos orgulhamos em coisas boas. Nós nos orgulhamos na nossa raça, na nossa nacionalidade, nos orgulhamos de nossa inteligência, nós nos orgulhamos de nosso bom comportamento, de nosso ativismo religioso. Nós deveríamos chorar por isso. Nós deveríamos chorar por todas as vezes. A nossa alma deveria estar angustiada quando nos orgulhamos porque estamos trabalhando muito, porque estamos em todos os trabalhos da igreja. Nossa alma deveria tremer, deveria se angustiar, deveria chorar, porque nos orgulhamos em nossa inteligência, porque nos orgulhamos porque somos presbiterianos, ou porque somos batistas, ou porque somos assembleianos, porque somos evangélicos, enfim. Todo esse orgulho também é uma razão para a qual devemos chorar, porque revela a nossa falência moral. Lembre-se do que Isaías diz, Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Nós não devemos nos orgulhar dessas coisas. Não é correto, não é justo. Isso revela a nossa falência moral, nossa miséria, que não queremos reconhecer. Segundo, penso que este choro ele também resulta da tristeza do pecado. Essa tristeza ela resulta do pecado de nossos semelhantes. Eles também são falidos espiritualmente. E é por isso que eles pecam contra nós. É por isso que existe pecado no mundo. O pecado corrompeu a raça humana e a tem destruído desde o Éden. Se você se entristece pelo seu pecado, não pode deixar de se entristecer pelo pecado no mundo e pelo pecado no mundo. Veja, existe fome, existe pedofilia, existe terrorismo, existe mães sem amor, existe amigos que falham, existe guerra, existem guerras, existe pandemia. Nós devemos chorar também por causa disso, nos entristecer. É como Daniel, no capítulo 9 do seu livro, se entristecendo por causa do pecado, não o seu individual, mas o pecado da sua nação. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel capítulo 9, versículo 8. Ele está sofrendo, angustiado, existe dor em sua alma por causa do pecado da nação. Então onde está aquela tristeza pela miséria de muitos? Onde está aquela tristeza espiritual por causa da corrupção de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país? Onde está aquele choro pela morte de inúmeras pessoas que não conheceram a Cristo? Parece que a nossa preocupação principal não é com o Evangelho ou com as boas novas, mas é conosco. É com o nosso eu, com as nossas necessidades. Não é com a busca do reino de Deus em primeiro lugar, mas com aquilo que nós queremos e que achamos melhor para nós mesmos, julgando por nós mesmos isto. É como se a prioridade deixasse de ser Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e passasse a ser o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós invertemos a ordem das coisas. Terceiro, a tristeza também é resultado do pecado sobre Cristo. Quer dizer, o custo do pecado sobre a carne de Jesus. O meu pecado é uma ofensa a Deus. E sendo uma ofensa a Deus, este pecado pôs Cristo no madeiro. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele e para isso tornou-se maldição em meu lugar e em lugar de muitos. O profeta diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, era nós que andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava-se do caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Então ele morreu, o justo pelos injustos. É assim, o justo pelos injustos, o correto pelos incorretos, o amável pelos inamados, pelos que não são amáveis, o amigo de Deus pelos inimigos de Deus. O inferno foi lançado sobre Cristo.
quando na verdade deveria ser cravado em nós. Lembre-se disso, sim, em sua carne, na carne de Cristo, Deus pagou o preço pelo meu pecado. E isso deve me constranger, porque horas antes da crucificação, Jesus começou a agonizar por causa disso. No Getsemane ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Lucas narrando o evento, disse, Lucas 22:44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou com gotas de sangue caindo em terra. Então, eu devo ficar triste por causa disso. Minha alma precisa estar agonizando por causa do fato de que eu coloquei Cristo no madeiro. Também. Não somente eu, mas também. Existem inúmeras razões para que o nosso coração fique triste, para que a nossa alma trema, para que choremos espiritualmente. Muitas razões. Agora, segundo, observemos como nossa cultura lida com essa tristeza e o seu consolo. Veja, eu lhes disse de onde resulta essa tristeza, esse choro espiritual, o choro do texto. Agora, como que nossa cultura lida com essa tristeza, com esse choro? Em outras palavras, como o mundo sem Cristo lida com a culpa, lida com o peso da alma, lida com a tristeza pela miséria da alma. Como o mundo lida com isso? Eles não têm Cristo. Como que eles resolvem o problema? Penso que a solução que nossa cultura secularizada oferece é a negação da culpa. Para resolver o problema, eles negam a culpa. Veja, considerando que ela não crê na existência de Deus, logo, ela não crê na existência de pecado. Ela não crê na culpa do pecado. Entendam, a sabedoria do mundo não reconhece o pecado como sendo o problema fundamental do ser humano. E por isso, ela não considera a ideia de culpa por causa do pecado, porque não existe pecado. Em outras palavras, nosso mundo pós-moderno tem a tendência de romper com ideias de padrão divino para o ser humano. Não há espaço para a culpa neste mundo, porque não há espaço para um Deus santo. Portanto, o que o mundo faz com a culpa é lhe mostrar que você não precisa lutar contra este sentimento, porque ela não tem razão de existir. Se Deus não existe, não existe quem lhe julgue por isso. Então por que você está se sentindo culpado? Por que você está triste por causa disso? Por que tem algo lhe remoendo o coração por causa de algum pecado? Não existe pecado. Nossa cultura milita, ela está em guerra, ela luta contra todo sentimento de tristeza pelo pecado. E é assim que ela resolve o problema, lutando contra o sentimento de tristeza pelo pecado. Vou lhes dar 2 exemplos. Primeiro, questões morais e éticas. Pense, não adulterarás, então as consequências disso no restante da lei seriam pecados sexuais. Sexo antes do casamento, homossexualismo, adultério e outros pecados decorrentes de pecados sexuais. Prostituição, pornografia e tudo mais, enfim. Em todos esses casos, se a pessoa se encontra em um desses e sente um peso sobre o seu coração, a sabedoria do mundo vai dizer o seguinte para ela: você não tem que chorar por isso. Não, por que você está chorando por isso? Você não tem que lamentar ou sentir-se culpado. Você fez o que achou melhor para você naquele momento. Em outras palavras, você é o padrão de certo e errado. Logo, se você vai ficar triste por sentir-se culpado por algo, deve ser por não fazer aquilo que estava no seu coração. O único sentimento de culpa que você tem que ter no coração é o sentimento de culpa de não ter conseguido ser feliz do seu jeito, porque ninguém tem o direito de dizer como você deve ser feliz, como você deve organizar a sua vida, como você deve viver a sua vida. Só você tem esse direito. Então só você tem o direito de dizer para si mesmo como você quer ser feliz. É isso que o mundo vai dizer. Percebam, o ser humano em nossa cultura é o único padrão que deve ser considerado. Então por que chorar por culpa do pecado?
O único pecado nesse caso é aquele que é definido pela própria pessoa. É errado para mim, não é errado para você. É errado para você, não é errado para mim. Eu não julgo você, você não julga mim. Resolvemos um problema. Não há espaço para Deus nessa cultura. Cada um se tornou o seu próprio Deus. Pense em outro caso, crimes. E aqui eu me refiro a não furtarás. Então, crimes relacionados a furtos, a roubos e coisas semelhantes. Em casos assim, nossa cultura diz, por causa de certo viés ideológico, que o indivíduo ele não é um criminoso, pois ele teve boas razões para fazer o que ele fez. Logo, ele não é o grande culpado da situação. Na verdade, o grande culpado é o sistema que o obriga a ter que roubar para viver e cuidar da sua família. Veja, existe um fundo de verdade nisso. As pessoas realmente se sentem forçadas a terem que fazer algo quando não são socorridas, quando o Estado falha com elas, quando estão em uma situação muito caótica ou desesperadora. Isso é uma realidade do Brasil. É uma terrível realidade do Brasil. Mas o problema é que nossa cultura, quando contempla esta questão, retira do indivíduo a culpa e lança sobre o sistema, sobre a lei, sobre o governo, sobre as polícias ou sobre qualquer outra coisa. Deve estar claro para nós, cristãos, que sejam boas ou não as razões, um crime foi cometido. Por isso, é nosso dever dar ouvido às razões e, a partir das razões, lidarmos com o problema. Mas ele continua sendo culpado. Apesar das razões, ele continua sendo culpado e tem que ser punido pelo furto, pelo crime. Portanto, nossa cultura, ela lida com a tristeza do pecado. E o consolo para essa tristeza com a negação da existência de um sentimento de culpa pelo pecado. Ela simplesmente diz que não existe culpa. Se você fez o que achou certo, por que você está se sentindo culpado por causa disso? Isso é o que a nossa cultura diz. Mas a contracultura é completamente diferente. A contracultura cristã. Boas novas de contracultura cristã. Observemos então, por fim, onde nos leva essa tristeza quando lançada sobre Deus. O texto diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu lhes disse que este é o choro da alma por causa da convicção de pecado. Ou seja, o consolo está em Deus. E ele é para aqueles que choram por causa da convicção de pecado. Isso nos leva a 3 questões. Primeiro, ninguém pode receber o consolo divino sem que saiba o que é chorar espiritualmente. Eu lhes disse isso no início e agora é necessário explorar este aspecto. Ninguém pode receber o consolo divino sem que saiba o que é chorar espiritualmente. Sem que tenha sentido a culpa do pecado. Portanto, que esperança pode ter um indivíduo que não acredita nessas realidades? Que não acredita no pecado? Que esperança resta ao mundo que rejeita a própria consciência do pecado? Nenhuma, porque o único consolo, porque o consolo divino só é entregue àquele que sabe o que é chorar espiritualmente. Ninguém pode receber o consolo divino sem que saiba o que é chorar espiritualmente. Mas a todos quantos já se viram nus diante de Deus e tremeram, choraram por causa da corrupção do pecado, e lhes afirmo, você pode ser feliz. Pode ser feliz num sentido pleno, completo, de uma forma que o dinheiro não vai dar, que o autoconsolo não vai dar, que um psicólogo não vai dar, que comida não vai dar, que compras não vai dar. Você vai encontrar a felicidade do consolo, da promessa bendita da glória vindoura. Então você vai dizer, como Davi, restitui-me a alegria da salvação. Entenda, ninguém pode receber o consolo divino sem que saiba o que é chorar espiritualmente. Não vai. Como dará ouvidos ao médico se nem sequer tem se doído, tem reconhecido a própria doença? Como receberá o consolo do médico com os seus remédios, com os remédios que ele irá transmitir, se não reconhece essa própria doença? Se
se rejeita, na verdade, se rejeita a dor, se rejeita os sintomas desta doença. Os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, é o que Jesus diz. Portanto, ninguém pode receber o consolo divino sem que saiba o que é chorar espiritualmente. Segundo, todo consolo divino se encontra de maneira plena naquele que chorou espiritualmente por causa de nosso pecado. Todo consolo divino se encontra de maneira plena naquele que chorou espiritualmente por causa de nosso pecado. O único que pode enxugar as lágrimas da alma por causa de nossa falência moral é aquele que sentiu o inferno devido a nós. Ele sentiu o inferno que era para ser lançado sobre nós e ele sentiu no seu interior. É aquele que chorou espiritualmente no Getsemane e no Gólgota. O profeta diz acerca de Jesus: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Consolar todos os que choram. Isaías 61, 2. Jesus tem por missão consolar pecadores. Ele tem isso por missão, faz parte de sua essência. Desta forma, meu querido ouvinte, compreenda esta boa nova. Compreenda a alegria de encontrar-se em Cristo, porque Ele tem por missão enxugar lágrimas de pecadores. Ele tem por missão dar remédio a doentes espiritualmente. Ele tem por missão carregar nos braços ovelhas feridas pelo pecado. Ele tem por missão consolar ovelhas perdidas. Ele tem por missão dar luz ao que estão na escuridão e que sentem medo da escuridão e que choram por causa da escuridão. Em terceiro lugar, sobre onde nos leva a tristeza quando é lançada sobre Deus, é que todo consolo divino é uma lembrança da alegria futura, o consolo eterno. Todo consolo divino é uma lembrança da alegria futura, o consolo eterno. O crente, mesmo com seus joelhos sangrando, pode alegrar-se vendo o horizonte em radiante glória futura, onde poderá se ajoelhar nas sagradas gramas do paraíso tão suaves quanto a lã, onde suas mãos tocarão ao céu e seus olhos verão a luz, onde seus ouvidos não se preocuparão com os gritos de morte, mas se regozijarão com as melodias angelicais. Alegre-se com este choro, cristão, alegre-se com o choro do pecado, pois este choro, esta agonia por causa do pecado é um santo sinal de que a graça tem sido derramada sobre sua vida e como um dilúvio ela tem inundado o seu coração. Se estás triste pelo pecado, glória a Deus, é para a sua alegria, é para a sua bênção. Se remoe a sua alma a ponto de seus ossos doerem por causa do pecado, se você fica quase que doente por causa do pecado, se o seu corpo treme por causa do pecado, então é para a sua bênção, é para o seu crescimento espiritual, é para a sua alegria, é a vida de Cristo lhe tocando, é o Espírito lhe incomodando, lhe convencendo do pecado, lhe abrindo os olhos para que veja a sua miséria, a sua necessidade, a sua eterna e infinita necessidade do consolo divino. Porque não irá encontrar consolo para o pecado fora de Cristo. E não pode encontrar consolo eterno fora de Cristo. Então ouçam as promessas do Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Consolo, consolo para pecadores. Isaías 1,18 diz isso. E eu sei, isto lhes dói ao coração. Porque a Bíblia diz, cada um, porém, será morto por causa de sua própria iniquidade, por causa de seu pecado. A ira de Deus virá contra pecadores, mas a mesma diz, Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eis o consolo, perdão para pecadores, perdão para o pior dos pecadores, perdão para aqueles que têm pecados, de inúmeros pecados que preencheriam uma lista infinita que percorreria a terra inteira. Há perdão para pecadores. Eis o consolo divino. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promessa divina. Ele é fiel, Ele é justo e Ele irá perdoar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Porque todas as promessas apontam para um final maior e mais glorioso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isto é bênção para pecadores. É só para pecadores. Mas todo mundo não é pecador? Sim, é verdade. Todo mundo é pecador. Mas quer dizer que é para aqueles que sabem que são pecadores. É para aqueles que reconhecem sua miséria espiritual, sua falência moral, versículo 3. E então, como consequência disso, choram, eles tremem, sentem o horror em sua alma, porque sabem que este pecado é uma ofensa contra Deus. Então não podem buscar consolo senão somente em Deus, não podem encontrar alegria senão somente em Deus. Só terão este choro só se tornará em alegria se este consolo for recebido do Senhor. Se for recebido pelo sangue de Cristo, se for inundado pela paz de Cristo. Mas não tem feito a menor ideia do que é chorar espiritualmente por causa do pecado, então não pode receber o consolo de Deus. Suas lágrimas não serão enxutas pelos lenços do amor, elas não serão, porque esta promessa não é para aqueles que não reconhecem pecado. Não será guiado por pastos verdejantes e não beberá de correntes de água viva, porque negou o próprio Cristo, negando a sua necessidade dele. Quando negou sua necessidade dele? Como eu negaria a minha necessidade de Cristo? Negando o quanto és miserável pecador, negando a culpa do pecado, a tristeza por causa da culpa do pecado. Mas, ó cristão, lhes digo que se existem brilhos de luz diante de seus olhos para enxergar um consolo maior e eterno, este consolo prometido, saiba que este é um consolo que não falha, porque a palavra de Deus não falha, a sua promessa permanece. Céus e terra passam, mas a palavra de Deus, ela permanece, ela jamais passará, então permanecerá, e a promessa permanecerá e ela se cumprirá. Então olhe para Cristo, olhe para a vida de Cristo que pode ser dada a você, olhe para a vida futura prometida a todos que nele creem. Então certamente ali encontrará consolo, certamente encontrará consolo para além de suas lutas na terra, encontrará consolo para além de suas dores físicas, encontrará consolo para além de suas dores financeiras, encontrará consolo para além de suas angústias ligadas ao trabalho, a estudos, à família, porque encontrará um consolo profundo para a grande essência de todo o problema, nossa rebeldia para com Deus, o pecado. Ali, somente ali um coração pode encontrar-se em paz se o consolo para o pecado for dado. Fora disto, é lidar com sintomas e não com a própria doença em si. É como se eu tivesse com sintomas para câncer e o médico começasse a tratar os sintomas e não o próprio câncer. O consolo que Deus dá não é para sintomas, é para a doença, é para o câncer. É para lidar com o câncer, é para dar paz para pecadores. Então sim, nós somos cheios de problemas nesta vida, mas todas elas são sintomas de um problema maior, de um problema com Deus.
Quando este problema com Deus é resolvido, então todos os outros tornam-se tão pequenos que passamos a desejar a própria morte, porque, de repente, estar com Cristo torna-se lucro, é uma alegria maior. Não temo mais a morte, não temo a dor, se estou sofrendo, maior glória haverá em Cristo Jesus. Porque se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Tudo passa. A vida, ela ganha um novo olhar, porque tomamos consciência de que somos peregrinos. E se somos peregrinos, existem coisas que precisam ser abandonadas. Um peregrino não carrega consigo coisas que não precisam ser carregadas em uma viagem. Caso contrário, iria lhe atrapalhar na viagem. Ele está sempre pronto para continuar seguindo. Às vezes ele encontra lugares excelentes para dormir. Mas ele não faz ali sua morada. Ele sempre abre mão. Porque seus olhos estão em algo muito maior e mais profundo. É a alegria eterna, é o consolo eterno, é a vida eterna. Então, é por isso que são felizes. É por isso que é boas novas de alegria chorosa. Porque o consolo que Deus dá é perfeito, puro, eterno e lida com o problema mais profundo de nossos corações, de nossa alma, o problema mais profundo do ser humano, o pecado. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus lhes abençoe. Vamos ao Senhor em oração.